Por que a gente tem que se preocupar com a obesidade? Bom, eu vou compartilhar alguns dados bastante preocupantes aí, inclusive eu apresentei esses dados num encontro internacional que eu participei, aí, Encontro Internacional da Forte recentemente, e eu vou mostrar dados que infelizmente aí corroboram que a obesidade vem aumentando cada vez mais, não só no mundo, como principalmente também aqui no Brasil, no nosso país. E aí eu vou mostrar por que que isso é preocupante, por que que a gente tem que se preocupar com obesidade, não é? E lógico, eu vou dar aí alguns dados alarmantes, né? Mostrar alguns dados, na verdade, alarmantes, mostrar alguns números alarmantes, e depois eu vou dar algumas sugestões de intervenção em relação aí a hábitos saudáveis, com prática regular de exercício, e também aí a alimentação mais saudável. Bom, de forma geral, começo aí mostrando uma reportagem que saiu recentemente na Folha de São Paulo, falando que em 2030 a população brasileira estará aí, a população adulta brasileira irá apresentar 30% de obesidade até 2030. Isso quer dizer que de cada 10 brasileiros, 3 estarão com obesidade. Além disso, a reportagem ainda fala que 33,2% das mulheres vão viver com obesidade em 2030 no nosso país. 26% praticamente dos homens também terão o mesmo problema em relação a crianças de 5 a 9, crianças de 5 a 9 anos de idade. Quase 23% das crianças estarão com obesidade. Aí é claro, né? Se você tem aí pais obesos, você terá crianças obesas, mesmo porque a obesidade, eu costumo dizer, se aprende em casa, não é? A criança, ela reproduz o comportamento dos pais, principalmente aí em relação a hábitos não adequados de alimentação. E aí crianças de 10 a 19, crianças e adolescentes, quase 16% estarão com obesidade até 2030. Isso é preocupante e muito. E aí eu pensei, bom, esse número não tá certo, né? Muito alto esse número, eu pensei. E aí eu fui atrás de mais dados e eu vi que realmente esse número ele estava subestimado. Por quê? Segundo o Atlas da Obesidade no Mundo Todo de 2023, o Atlas da Obesidade Mundial, em 2035 nós teremos 41% dos brasileiros com obesidade. Isso não é sobrepeso. Isso quer dizer que em 2035, de cada 10 brasileiros, 4 estarão com obesidade. E aqui você tem algumas imagens, né, que ilustram isso. Então, por exemplo, as mulheres terão uma prevalência aí de obesidade de quase 45%. Já os homens de quase 40%. Os meninos terão aí mais de 30% de obesidade em 2035. E as meninas terão aí mais de 15% de obesidade. E existe um impacto econômico também, né? Só para vocês terem uma ideia, em milhões de dólares, o nosso sistema de saúde, o healthcare aqui, em 2035, só com o sistema de saúde, nós estaremos gastando aí mais de 10 milhões de dólares. E isso é cumulativo, tá? Por exemplo, gastos com mortes prematuras. Qual que é o impacto de mortes prematuras na nossa economia? Na verdade, mais de 60 milhões de dólares até 2035. Isso é um absurdo, é muita grana, porque o dado que eu acabei de mostrar aqui, você tem que multiplicar por 6. Em relação às crianças aqui, de 2020 até 2035, eles comprovam um aumento aí de 4,4% por ano na obesidade em crianças. E isso mostra que a gente vai ter grandes problemas ainda. O pior está por vir, né? E como eu disse, esses dados foram mostrados no 20º Encontro Internacional que eu participei recentemente. E aí, pegando um gancho, eu sei que esse slide está um pouquinho poluído, mas é só para vocês pensarem. Olha só os principais riscos associados à obesidade. Então, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doença cardiovascular e AVC, síndrome metabólica, doença hepática, diversos tipos de câncer, problema respiratório, osteoartrite, sobrecarga articular, gota, cálculo biliar, pancreatite, complicação na gestação e fertilidade, problemas sexuais e também impactos negativos na saúde mental, um aumento aí de depressão e ansiedade. Então olha que maravilha o que a obesidade traz com ela, não é? Além disso, a redução da expectativa de vida associada à obesidade é impressionante. Eu trouxe aí alguns estudos de corte que analisaram
é que indivíduos aí com obesidade grave podem perder mais de 8 anos de vida. Além disso, indivíduos obesos com obesidade mórbida podem comprometer aí 19 anos de vida saudável, livre de doenças como diabetes e doença cardiovascular. Só para vocês terem uma ideia, um dos estudos mais famosos de corte aí de Framingham mostrou que homens não fumantes com sobrepeso, não estou falando de obesidade, eles perdem em média 3,1 anos de vida. Homens não fumantes obesos, quase 6 anos de vida. E aí, quando combinado, olha só, com tabagismo e obesidade, a combinação tabagismo e obesidade, a perda em relação à expectativa de vida pode ultrapassar 13 anos. Isso quer dizer que essa pessoa vai viver 13 anos a menos de vida. Em 13 anos você consegue fazer um monte de coisa. E aí, quando se fala em obesidade extrema, a perda aí pode ser de 6,5 a 13,7 anos de vida, dependendo do IMC, em relação aí a outros hábitos também. E aí tem um estudo aí publicado no Lancet também, que fala que entre 40 e 75 anos, o excesso de peso está associado à perda de anos livres de doença. O sobrepeso, mais ou menos 1 ano perdido, obesidade leve 3 a 4 anos e obesidade grave 7 a 8 anos. Isso mostra que quanto maior o IMC, menor a expectativa de vida e menor a qualidade de vida, porque mais anos você vai ter com doenças. Isso é preocupante. Além disso, né, quando se fala em influência na idade, duração e perfil individual, vamos pegar o estudo de Framingham também, que é um estudo de corte longitudinal. Quanto mais anos vivendo com obesidade, maior o risco de mortalidade. Então, quando você tem aí de 1 a 4,9 anos vivendo com obesidade, o hazard ratios é de 1,51. Quando você tem de 5 a quase 15 anos, você tem aí 1,94. E quando você tem mais de 25 anos vivendo com obesidade, esse risco aqui vai para 2,52. Então, basicamente, a morte ela aumenta muito conforme mais tempo você vive com obesidade. E a cada 2 anos adicionais de obesidade, o risco de morte aumenta em pelo menos 6% por todas as causas, aumenta em 7% por doenças cardiovasculares e aumenta em 3% por câncer. Tem muita gente morrendo por causa da obesidade. E aí a gente acha, mas a obesidade, eu comi uma pizza, então vou me tornar obeso. Não, na verdade, a obesidade, ela é uma situação crônica. Quantos anos leva uma pessoa a se tornar obesa? Então, uma pessoa se tornar obesa, você leva aí uma obesidade mórbida, né? Uma pessoa para sair do IMC normal para chegar à obesidade mórbida, são praticamente aí 50 anos. Então, veja, se você tem um comportamento, se o seu cliente de personal lá tem um estilo de vida sedentário, está acima do peso, ele não vai conseguir ganhar esse peso, perder esse peso, na verdade, né? Em 3 meses. A obesidade, ela é uma situação crônica e o emagrecimento, portanto, ele tem que ser pensado também do ponto de vista crônico. Estudos de emagrecimento que têm bons dados, eles levam pelo menos aí 8 meses. Tem estudos de 48 meses. Então, o emagrecimento, ele também é crônico. Os pilares do emagrecimento são 4, né? Então, praticar atividade física, entre 7 a 10 mil passos por dia, fazer exercício, em torno de 3 vezes na semana, uma alimentação saudável, dieta e a manutenção desses hábitos, de preferência para o resto da vida. E aí eu colocaria aí um quinto, que seria boas noites de sono. E aí, claro, como eu falei para vocês, olha aí, ó. Se você tem um pai e a mãe obesos, 80% do seu filho, chance do seu filho de ser obeso também. Se só o pai ou só a mãe, 50%. Então, o comportamento vem dos pais. Se você tem pais sedentários que não praticam exercício, muito provavelmente a criança também será sedentária, não vai praticar exercício, além de adotar os hábitos de alimentação dos pais, hábitos não saudáveis. E aí as pessoas vêm com pergunta, né? O que as pessoas querem? As pessoas, elas querem emagrecer. Como que elas querem? Elas querem fazer exercício. Mas aí vem a pergunta, será que o exercício efetivamente ele emagrece?
Vamos terminar de assistir essa aula, né? Então eu trouxe um trabalho muito bacana que foi publicado lá em 2007, um trabalho clássico que seguiu aí, analisou 80 ensaios clínicos randomizados que trabalharam com acompanhamento médio aí mínimo de 1 ano. E aí teve estudo, inclusive, que durou 48 meses. E esses estudos, eles abordaram estratégias que trabalharam com dieta com ou sem exercício, estratégia só de exercício, estratégia onde eles acoplavam substituições de refeições, estratégias com dietas muito restritivas, estratégias só com medicamento. Aqui são medicamentos mais antigos, é uma geração mais antiga, levem-se em consideração que a gente está falando de estudo publicado em 2007, e estratégias que trabalham com aconselhamento isolado. E o que eles viram? Um resumo do estudo, tá? Em curto prazo, a dieta com ou sem exercício ou os medicamentos, eles conseguiram aí uma perda de peso em torno de 5 a 9%. Isso equivale a 5 a 8,5 kg de perda. E houve um platô no peso após 6 meses de intervenção, que é o tal do set point, né? O corpo ele se adapta. Em longo prazo, a perda ela até foi mantida, mas percebe que aqui foi de 3 a 6%? Isso daqui, do ponto de vista clínico, pessoal, muitas vezes não exerce influência nenhuma na saúde e qualidade de vida. E aí eles mostraram também que o exercício isolado ou aconselhamento apenas teve uma perda mínima ou nula de peso. Isso quer dizer que o exercício não emagrece, em longo prazo não resolve o problema, pessoal. Em longo prazo não resolve o problema. E aí, para ficar claro aqui para vocês, né? Olha só, as intervenções, a perda de peso está aqui, o tempo de 6 a 48 meses, as intervenções que estão aqui, cada uma com uma cor. Vamos dar uma olhada no exercício? Olha só o exercício. Em relação ao aconselhamento de hábitos saudáveis, o exercício tem mais ou menos o mesmo resultado, percebe? Agora, o que gera muito resultado é uma dieta de baixíssimo consumo calórico, ou uma dieta extremamente restritiva. No entanto, isso funciona nos 6 primeiros meses, depois há o reganho de peso. Então, quando se fala em dieta e exercício, você tem uma perda, mas também existe uma tendência de ganho. Na verdade, todas as estratégias geraram aí perda nos 6 primeiros meses, como eu falei, e depois reganho de peso. E as duas estratégias, as duas piores estratégias, elas foram só o exercício e aconselhamento. Então, como conclusão desse estudo, apesar de tudo, as intervenções ainda mais eficazes, elas são aí a dieta com restrição calórica associada ao exercício e os medicamentos. Hoje nós temos medicamentos anti-obesidade, como por exemplo a tirzepatida, que chegou no mercado esse ano. Ela é extremamente eficiente na redução do peso, com alguns estudos mostrando redução de até 20% no peso, às vezes até 22%, dependendo da dose utilizada. No entanto, quando você opta por utilizar esses medicamentos anti-obesidade, que volto a dizer vão ser cada vez mais comuns, tem que praticar exercício para não haver uma perda importante aí da qualidade muscular. Então, nesse caso, quando se fala só de exercício, as estratégias são pouco efetivas. A ideia é exercício, alimentação saudável e medicamento. Principalmente essa nova geração que vem chegando. E onde nós entramos nisso tudo, né? Nós entramos no tratamento multidisciplinar, que tem que ser feito com nutricionista, com médico, com psicólogo. Nós entramos na parte de planejar exercício como complemento à dieta. E a dieta aqui prescrita para o nutricionista. E nós trabalhamos para estimular a adesão e a continuidade a um programa de exercícios. E, é claro, educar os nossos clientes ou pacientes, se você estiver trabalhando no ambiente hospitalar, com base em expectativas realistas. É isso. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender um pouquinho mais a obesidade e quais estratégias nós, profissionais de educação física, podemos adotar para combater esse novo mal do século.